Sabe que tem momentos do consultório que, hoje em dia, meu grande volume, o dia a dia de consultório, é aneurisma. Chega muito. Pô, mas eu trato todos? Não, não trato todos. O acompanhamento faz parte. E tem os critérios, como a gente sempre tem falado, tem critérios morfológicos, o tipo, o tamanho e tal. Mas existe ali, dentro dos parâmetros, critérios para tratar aneurisma, lá no final, assim, fala, apesar de você ter vários critérios que não indicam o tratamento, você não precisa tratar seu aneurisma por causa disso, porque ele é pequeno, porque ele está nesse lugar, por causa disso, não precisa. Existe lá no final, indicação de tratamento se o paciente não conseguir conviver com a ideia de ter aneurisma, a ansiedade dele não permitir conviver, você pode até considerar cirurgia. Aquele paciente fala, doutor, mas não tem risco. Não, não tem risco de romper muito, quer dizer, tem, mas é muito, 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 muito baixa. Ah, mas doutor, e se romper? Eu não consigo conviver. Eu acordo, durmo pensando que eu tenho uma bomba relógio na cabeça. Por mais que você tenta convencer, às vezes você não tem esse parâmetro, né? O que nos faz acordar todo dia e seguir em frente é sempre uma perspectiva do futuro, né? É. Das nossas vidas. Então, você acreditar e sabidamente ter consciência que tem uma doença potencialmente fatal e que não estar sendo tratada, essa ideia da gente ter uma doença que ela não está sendo tratada, isso nos parece prejudicial à saúde, né? De Sim, você maneira acordar, pensar, inconsciente. pô, Falar, mas que e tratamento eu agora? estou fazendo? Não, Uhum. nenhum. Então, É que, literalmente, se você não opera, não fecha esse aneurisma através de uma técnica cirúrgica, você, teoricamente, não está fazendo um tratamento específico para ele. Não tem um remédio, igual para uma enxaqueca, que você toma que resolve ele. Não tem isso. Para o aneurisma, é uma doença estrutural. É um problema que você vê, que tem estruturalmente, e nenhum remédio vai fazer ele reduzir. Você vai pedir para o paciente parar de fumar, controlar a pressão, controlar o diabetes, para reduzir o risco, reduzir, né? sim, ter valores de pressão arterial mais baixos para reduzir o risco, mas nem isso muda. Quando vai romper, rompe, né? Você vai ter uns parâmetros bem característicos, quanto maior, maior o risco, mas, na hora que ele decide romper, quantas vezes você pega lá aneurisma de 5 milímetros, você fala, esse aí o risco de romper é baixo, chega lá no roto, vários de 3 milímetros, pô, mas isso não era para romper. Você sabe que na área médica, Lucas, eu acho estatística uma coisa muito complicada. Porque quando a gente fala assim, ó, existe um risco de 0,5% disso acontecer. Mas a hora que ela acontece com a pessoa, isso acabou virando 100%. Né? Porque isso é tudo para E, ela. e, e nós não tratamos populações, nós estamos tratando pessoas. Então, a questão estatística, ela tem que ser levada em consideração, mas nós temos que entender que a pessoa que está lá na nossa frente, ela tem Ela consciência é uma total, pessoa, ela é é ela, uma. né? É ela, a vida Ela é dela. uma. Se tá lidando, você não pode generalizar. Ah, porque tem um trabalho, um Exatamente. trial super importante realizado em Exatamente. 2000, lá no ano 2000, que pegou 5, 10 mil pessoas e tantos por cento rompe. Exatamente. Pô, mas se romper naquela pessoa, Exatamente. é a vida dela. Nós não podemos entrar no mérito, eu não vou dar esse remédio porque 0,1% pode causar alguma complicação séria. Tá? Então a gente nunca pode usar uma estatística com relação a isso. Então eu acho que a questão da pessoa, ela, de maneira individual, entender a doença que ela tem e querer fazer uma organização e ter uma paz para poder seguir em frente, Uhum. conviver com uma doença que é possível de ser curada, não é tratada, né? Nós falamos que enxaqueca a gente trata, mas aneurisma a gente cura. Uhum. É cura, você resolve o A problema, né? doença é É. curável a partir do momento que você abordou por procedimentos o aneurisma. Você resolve ele, a pessoa está livre. Possivelmente você até vai manter um segmento para esse paciente, né? Uhum. Dentro de um protocolo, mas em determinado momento você vai poder até dar alta para ele. Você Ou fala, seja, segue a vida, vai você viver. está Esquece. curado. Uhum. Então é uma doença que é passível de cura. Vamos lá. Quando ele não rompeu. Quando ele rompeu, a chance que nós temos de cuidar dele já foi muito perdida. Uhum, exatamente. É. E com essa ideia, o advento, né, desses tratamentos minimamente invasivos, você poder oferecer para o paciente uma cirurgia que não vai raspar o cabelo, que não vai cortar, não vai abrir o osso, não vai ficar cicatriz, né? Com uma taxa de cura excelente. Hoje em dia, a taxa de cura chega até 95% do aneurisma através da cirurgia minimamente invasiva.
né? Comparando com a cirurgia aberta. E nem necessariamente a cirurgia aberta também pode ser curativa. Ela pode ter problemas técnicos e não conseguir fechar 100% o aneurisma. Que o objetivo sempre é ocluir, fechar, não deixar o sangue circular dentro dele em 100%. Óbvio que nem tudo na medicina é 100%. Você não consegue. Mas se você consegue oferecer 95%, a maior parte fecha tudo. Mas um ou outro, se não fechar totalmente, ficar um pouquinho circulando, o risco já zera também. Já reduz bastante. Então, veja, se o risco de um aneurisma romper já é baixo, no geral. Você oferece um tratamento que quase cura, ou que cura, e nem que fique ali 5% dele circulando, isso é excelente para o paciente, porque você resolve o problema dele. Ele vai tocar a vida, vai voltar para a atividade física, vai esquecer que ele teve aquela doença, que existe isso, né? Como qualquer procedimento na medicina, qualquer coisa que você for fazer tem um risco, né? Claro. Não tem como, né? Ah, fazer uma cirurgia minimamente invasiva, tem risco? Cara, tem risco. Tem risco sim. E o risco é morte, é um sangramento durante o tratamento, um AVC. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, com alta taxa de segurança. No entanto, a complicação dela é gravíssima, é o 880. A maior parte, a taxa de complicação numa cirurgia minimamente invasiva, tratamento endovascular para aneurisma cerebral, é menos de 4%, 4,7%, dependendo da técnica empregada naquele procedimento. Sim. Então, são taxas baixas, né, de complicação. Mas quando acontece a complicação num tratamento desse ou em qualquer tratamento neurocirúrgico, seja abrir a cabeça para fechar o aneurisma, tirar um tumor, ou operar uma coluna, que seja, quando acontece na neurocirurgia, é grave, né? Não é uma complicação simples. Ou qualquer tipo de procedimento cirúrgico médico é embutido um certo risco, né? As pessoas só acreditam quando vê. Na verdade, a gente, isso tudo, repito, nós estamos individualizando cada caso, né? Cirurgia plástica tem risco, né? Existe uma banalização, né, da cirurgia plástica, mas vira e mexe, você abre aí os grandes portais de informações, a gente vê lá um fulano, um ciclano, um beltrano que sofreu, às vezes, até o óbito, né? Isso aí chama atenção porque foi fazer uma coisa estética, ou seja, não era necessário ser feito, foi fazer e veio a falecer. Então, riscos acontecem em tudo. Porém, nós estamos falando de uma doença aonde o potencial de complicação é extremamente maior do que o risco do tratamento. Exatamente. Tudo que a gente faz na medicina, a gente põe numa balança. Risco e benefício, né? O antigo professor meu, que já até faleceu, ele falava, você põe numa balança. O benefício ele tem que ir lá para cima e o risco tem que ir para baixo. Quando nós temos essa balança muito bem estabelecida, isso é porque está indicando que a sua terapêutica, o seu tratamento é indicado. Quando nós temos qualquer coisa na saúde onde riscos ficam maiores que benefícios, isso tem que ser questionável se precisa ser feito. Mas eu estou bem convicto que mesmo com essas complicações pouquíssimos frequentes na técnica endovascular, o benefício em se tratar é extremamente superior ao de não tratar. Exatamente. Quando você fala de uma doença que a taxa de mortalidade quando rompe é alta, então você pesar, colocar nessa balança o uso do tratamento endovascular ou não realizar, você acaba tendo um benefício maior. Se o risco de complicação dessa doença é mais que 7% em alguns momentos, o risco de romper o aneurisma maior que 7% em alguns casos, e o risco do tratamento é 4%, por que não vai tratar? Por que você não vai oferecer? Pensa num paciente que tem uma perspectiva, porque o aneurisma cerebral, você diagnostica ele incidentalmente, paciente mais jovem. Não é no velhinho de 80, 70 anos. Não é aquele cara de 45, 50 anos, em plena atividade laboral, vida ativa socialmente. Então, esse cara vai ficar mais de 30 anos vivo. E esse risco é cumulativo, né? Então, cada ano que passa, o risco de romper vai sendo maior. Então, você pode acompanhar esse aneurisma, esse paciente, por um período e talvez instituir o tratamento lá na frente. E mesmo aquele paciente com 70 anos, hoje em dia nós temos uma terceira idade extremamente produtiva, ativa, muitos voltando ao mercado de trabalho, muitos voltando até para a faculdade. Então, a gente pode ter também um paciente de 70 anos que, por mais que ele esteja próximo da expectativa máxima de vida, ele também não queira conviver nem um ano com esse fantasma do aneurisma e queira tratar. Porque se o aneurisma rompe numa pessoa de 70 anos,
as complicações São muito mais, maiores, né? mais sérias, é mais difícil você reverter do que num cara de 40 anos. Né? Bom, voltando ao paciente nosso lá, né? A gente fez o adendo aqui para falar um pouco de aneurisma. Tinha enxaqueca, diagnóstico de enxaqueca, mas teve uma dor de cabeça diferente. Internamos, veio uma hemorragia cerebral e aí depois você tomou algumas medidas lá. O que aconteceu com esse caso aí? Então, imediatamente, aquela história, né? Chegou no hospital, descobriu a hemorragia subaracnoide, uma ruptura, um sangramento, um derrame cerebral que provavelmente é devido a aneurisma, fomos para o exame. Fomos para o cateterismo cerebral, uma angiografia cerebral ou arteriografia cerebral, qualquer um dos 3 nomes, tudo é a mesma coisa. Então, cateterismo, angiografia ou arteriografia, mesma coisa, para você avaliar os vasos do cérebro. É aquele procedimento minimamente invasivo, que você entra por uma artéria, seja a artéria do braço ou da virilha, vai até perto do cérebro no pescoço e joga contraste e estuda. Então, eu realizei esse exame do paciente rapidamente. Foi constatado o aneurisma cerebral como a causa da hemorragia subaracnoide. E aí, felizmente, nós conseguimos hoje, de maneira momentânea, já no mesmo momento, já fazer o tratamento ali mesmo pela perna, naquele momento, naquela mesma sala de procedimento, o fechamento desse aneurisma. E foi feito através da técnica endovascular, uma técnica minimamente invasiva, feita através de catéteres, que eles navegam de maneira por visão de radioscopia, você vai vendo através de raio-x, ele passando por dentro do corpo da pessoa, até dentro do cérebro e dentro do aneurisma. E é colocado algumas molinhas, algum material metálico dentro dessa bexiguinha, que é uma bexiga. Então, aquele material vai se enrolando, é um novelinho de metal dentro dessa bexiguinha, e fecha ela e o sangue não circula mais ali. Aí você não perpetua mais o risco de sangramento. Então, isso foi feito no mesmo momento. E aí foram feitos aqueles 14 dias de observação clínica, cuidado do paciente, para que ele tivesse um desfecho clínico bom. E felizmente, né? O detalhe, né, importante, né? Então, assim, o paciente, internei o paciente fez uma tomografia, mostrou uma hemorragia. Essa hemorragia era uma hemorragia típica ou muito suspeita de uma malformação arterial, de um aneurisma. Automaticamente você já fez o exame e no próprio exame já fez o tratamento. Exatamente. Tá? Então, esse tratamento ele foi instituído imediatamente. Por quê? Porque você já elimina o risco desse aneurisma vir a sangrar novamente, de ter um ressangramento onde a taxa é muito alta, principalmente nas primeiras 48 horas. E tem uma coisa interessante, né? Um guideline da American Stroke Association, o órgão mais importante dos Estados Unidos, que trata sobre stroke. Stroke é AVC em geral, qualquer evento cerebrovascular súbito, seja um AVC isquêmico ou hemorragia. Então, nós temos stroke de origem hemorrágica, né? Devido ao aneurisma. E saiu no guideline desse ano, que eu te mandei outro dia, que a gente conversou, bateu papo, que quanto antes você fecha esse aneurisma, melhor é para o paciente. Quanto antes mesmo, eu digo 6 horas, sangrou, internou, fechou, isso você pode oferecer um exame, cujo qual, logo junto dele, você já consegue levar para o tratamento, você está ganhando tempo. É um paciente que já está com o aneurisma fechado para você tratar as outras complicações que virão na sequência. Então, poder oferecer um tratamento desse, e os trabalhos mostram, desde 2002, tem trabalhos que já mostram um benefício maior para o tratamento endovascular frente à cirurgia aberta para aneurisma que rompeu. Aí a dificuldade, né? Nós estamos numa cidade de porte médio, mas uma cidade que tem toda a estrutura de uma cidade grande hoje para o tratamento do aneurisma. Toda a tecnologia, toda a disponibilidade de equipamentos, de materiais para realizar esse tratamento. E sempre fica muito complexo aquele paciente que está numa cidade menor, que não tem esse recurso, que precisa ser transferido para uma cidade maior, porque exatamente o tempo ele é determinante, né? Quantos pacientes às vezes apresentam o ressangramento do aneurisma e a gente não tem condição de fazer absolutamente nada. Esse paciente foi curado do aneurisma, apresentou uma boa recuperação, permaneceu os 15 dias internados, foi para casa e voltou a ser acompanhado da sua enxaqueca. Até porque, lembremos aqui, a enxaqueca e aneurisma não tem nenhum tipo de relação. Exatamente. Tá?
o que nós levantamos, né? O caso é interessante exatamente, porque é o que eu chamo a atenção das pessoas. Não é porque alguém sofre de enxaqueca que sempre a dor de cabeça dela vai estar relacionada à enxaqueca. Então, o médico tem que ter uma suspeita, ele tem que identificar a possibilidade de outras condições que são chamadas cefaleias secundárias, nesse caso o aneurisma, porque o não diagnóstico disso é praticamente condenar o paciente ou a óbito ou a sequelas extremamente importantes. É exatamente isso, né? Então, uma boa avaliação clínica, uma boa consulta, pensar em diagnósticos secundários frente a um paciente com dor de cabeça, né? Sair da casinha, não ficar só na enxaqueca, pensar só nisso. Durante a consulta, pensar e fazer uma investigação, caso necessário, correta, você consegue identificar doenças com alta taxa de morbidade e mortalidade e tratá-las antes. E cada vez mais através de tratamentos minimamente invasivos e mais seguros. Certo? Dor sempre é um alarme do corpo, Uhum. sempre tem que ser avaliada e principalmente excluído condições mais preocupantes, seja uma dor de barriga ou uma dor de cabeça. Então, cabe ao médico, principalmente aquele que está na emergência ou aquele que trata de dor, sempre estar considerando possibilidades. Evidentemente que, considerando dor de cabeça, a maioria se trata de condições benignas, não fatais, que são os grupos das cefaleias primárias e enxaquecas, mas as doenças mais sérias existem, aneurisma existe, tumor cerebral existe, e cabe ao médico o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E hoje contamos aqui na região de São Carlos, Araraquara e uma região maior, com você, que você é especialista na questão vascular cerebral, tratamentos endovasculares para o aneurisma cerebral, assim como para condições cerebrovasculares, né? Então, isso mudou também a nossa região de patamar, porque antes disso nós tínhamos todas as dificuldades, fazendo cirurgias abertas, e evidentemente isso colocava os pacientes em possibilidades de complicações maiores e, consequentemente, resultados piores, né? Então, a técnica endovascular, que é a técnica do furinho, Do né? O paciente cateterzinho, gosta né? de fazer, do cateterzinho, não é a técnica de cortar a cabeça, de abrir a cabeça, é a técnica do cateterzinho, do furinho. Ela é até mais resolutiva do que a cirurgia, pouquíssimo invasiva, menos riscos de complicações e, basicamente, praticamente curativa da doença. Exatamente. Felizmente, conseguimos entregar isso numa região grande, inclusive até para pacientes que não possuem convênio, né? E não é isenta de risco, tem suas complicações, tem problemas. No entanto, comparado com o que nós conhecemos há anos, que é a técnica aberta, o cortar a cabeça, ela traz bons resultados. Então é isso, Danilo. Maravilha. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. É isso aí.